Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje, a partir do bairro Moafecule, no distrito de Magude, na província de Maputo, onde vamos falar sobre um tema que gera bastante interesse. Entretanto, ainda está cercado por muitos mitos. Estamos a falar sobre a alimentação e o consumo de proteína animal. Bom, estudos científicos apontam que a proteína animal está entre as principais fontes de proteína para o nosso organismo, isso devido ao seu alto valor biológico. Ou seja, são de maior qualidade e podem ser melhor absorvidos pelo nosso organismo. Entretanto, o consumo de proteína animal no nosso país ainda está abaixo daquela que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Por isso, hoje nos deslocamos ao distrito de Magude, que é um dos maiores produtores ao nível do nosso país, para contar algumas histórias e perceber por que isto acontece. Continue ligado ao nosso programa. Um legado que resiste no distrito de Magude, a norte da província de Maputo, e que faz desta parcela do país líder na produção de carne bovina ao nível da província. Dados publicados pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural em 2021 revelam que a produção pecuária no distrito de Magude cresceu em 4,5% nos últimos anos, passando para um efetivo de 324.141 cabeças, com destaque para o gado bovino, que possui 101.370 efetivos, uma evolução de 2,4% comparativamente ao igual período do ano anterior. Já há muito tempo que eu tenho criação de gado, há muito tempo mesmo. Nem posso dizer quantos anos é que tenho já criado gado, não sei, mas a partir do meu pai, antes de fazer, tinha a criação de gado. E assim, normalmente aqui em Magude, houve um tempo que uma pessoa aqui em Magude sem boi não era nada. Ku hanya ka hina hi ku landzelela ngopfu timhaka ta vurimi ni ku fuya, ku langutisa swiharhi leswi swi fuyeke leswaku swi kota ku hlayiseka, leswaku swi kota ku hi pfuna. De acordo com o Observatório do Meio Rural, a criação de animais tem sido, a par da agricultura, uma das atividades com importante papel social e econômico para as famílias moçambicanas, tendo a dupla função de renda e alimentação, cuja produção desenvolve-se essencialmente pela criação do gado bovino, caprino, suíno e diversas aves. Eu fui a timbuti, eu fui a tinhevo, eu fui a tihomo, eu fui a mapato, Pelo menos cabeças que eu tenho são 16. São 16 que tenho agora. Em termos de galinhas, nunca contei, mas passa mais de 20 ou 25, aproximadamente 30 cabeças. Depois de galinhas, mais ou menos. Patos, parece que tenho 4 ou 5 aqui. Assim. a tihomu ta rima masungwini. Lexi a xi xokazana xi swi rima ku ri maduna ni nkomazi ya kona. Se a nyevu loko hi twa ndlala ku nga na ncovelo a khoma hi dya. A mbuti siku va laka ku dlaya nyevu va dlaya mbuti na mi va tanisela ku sa mbuti a ni dyi ni dya nyevu a pati a ni dyi ni dya huku. Ni loko ku fika mpfhumba a mi dlayela lexi a dyaka xona. Se homu yo yi karhataka ku dlaya ku karhukela mpfhuka u ngo yi dlaya yona. Se loko ti tswalanyana ti kula loko hi tshonile ku no va ku ta xava na yi ri koho ku fana na sweswi ka ti nga ri koho loko yi ri koho ha xavisa. A ku fuya xa ku sungula hi lava leswaku tihomu ti hi siza eka ku rima ka masimu. Tihomu ta hi siza loko ku nga va ku laveka homu ya ku lava ku dlayiwa mutini para ku veni ku endliwa ceremony yo karhi, a nga va muchato or kumbe vo lovola n'wana wa mina kumbe ncini swin'wana swi nga kona. Hi tlhelo swa endleka leswaku hi vona swa ku xiyimo xa hina no n'wela ni ta podi hi teka homu yin'we leyi ya ya xavisa para hi kuma mali ya ku ti pfuna. Em Moçambique, o efetivo pecuário está avaliado em cerca de 70 bilhões de meticais, cujo crescimento registrado foi de 9%, sendo superior à média registrada nos últimos 10 anos,
de 4,4%, onde o ano de 2021 ficou marcado como o segundo ano consecutivo de registro de crescimento da média. Por outro lado, o consumo de proteína animal em Moçambique está abaixo da recomendação da Organização Mundial da Saúde. OMS recomenda o consumo de 90 gramas de proteína animal por dia. Isso significa que, por ano, um indivíduo deve consumir em média 25 kg de carnes vermelhas, porém o consumo nacional é de apenas 1 kg, 25,5 kg de frango, porém o consumo nacional é de apenas 3,8 kg, 45,6 dúzias de ovos, porém o consumo nacional é de apenas 5 dúzias. Na questão de cabeças, nunca fiz para consumo de carne. Muitas das vezes tenho posto uma cabeça, né, em termos de vendo. Então temos chamado pessoas que gostam de virem comprar cabeças aqui, assim diria, como é que diria, bater ou abater, ou uma coisa qualquer. E assim eles vendem lá em quilos. Então nós vendemos uma cabeça inteira. A maioria dos criadores de gado no distrito de Magude não consomem a carne por eles produzidas, pois preferem vender. A falta de corrente elétrica e meios para a conservação da carne é uma das principais barreiras para a comunidade. Para além disso, na composição da mesa das famílias rurais em Moçambique, em sua maior parte só é incluída a carne nos dias de celebrações e cerimônias, tal como explica o Sr. Salvador Cossa. A nyama haja ya ku xava or hi ku swi tsakela hi ku para mi hlangana ku ni nkongometo yo karhi a wu nge teki homu liya u dlaya para u dya wehe ni nkosikazi ni vatsongwana vanharhu kumbe mune. Xa ku sungula sweswi ni nga swi hlaya leswaku loko a hi na gezi loko u ni nyama hambi wo yi xava nyana yi va yi nyinganyana swi sindzisa swa ku nyama leyi mi hala ku tamaka mi yi dya ku ya phambeni tengi mu tseleka bota mi vilisa mati mi teka nyama liya mi yi chela mi chela nyana munyu wutsongo yi vila nyana kutsongo yi nga vili ngopfu se mi yi teka mi yi yaneka para mi ta tshama mi kota ku yi dya ku ya mahlweni na yi nga bolanga. É assim que se dá no caso do cabrito. Quando mato o cabrito hoje, tenho que consumir hoje e acabar. Querer como não, tenho que fazer isso mesmo. Isso por falta de esmero. Porque se eu não consigo consumir amanhã, já não se consome conforme. Porque pode dar o caso de carne, pode dar o caso de ser podre. Diferente do Sr. Antônio e do Sr. Salvador, a Dona Fátima beneficia de corrente elétrica no seu bairro. Entretanto, ela não consome a carne que produz, pois prefere vender para ter dinheiro para comprar outros bens. Por exemplo, ela conseguiu erguer a sua casa graças ao dinheiro da venda de gado. A mali loko hi xavisa homu hi yakeli hikuva nga tirhi mbangu a dyondza ku xo xi nga laha xibaleni lexi hi xavisa hi kolikara hi hamba tinkonta hi lava pederera a hi pumbela hikuva hi lava lwa hi rixaka a hi pumbela hi yakela hi malanyana ya le hansi leswi hi tirhaka swona nga tirhi mbangu lowanuna. Apesar do papel central da produção pecuária na vida da população, a situação nutricional em Moçambique continua precária. De acordo com dados do Programa Mundial da Alimentação PMA, cerca de metade das famílias em Moçambique não podem pagar por uma dieta que atenda às necessidades mínimas de nutrientes, incluindo a proteína animal. Eu também não gosto de consumir, portanto, um cabrito só por um dia não gosto. Porque temos problemas de carne aqui. Quanto muito podemos deixar a carne na geleira, consumimos, portanto, verdura. Então, depois de alguns dias, podemos ainda irmos aí na geleira, tirarmos um pedaço ali para podermos consumir. Mas devido a esse problema de não termos eletricidade, temos esse problema. Em Moçambique, existe forte correlação entre a falta de acesso a uma dieta nutritiva e a prevalência de desnutrição crônica por província. Aliás, este é um aspecto particularmente pertinente no país, onde 38% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica grave ou moderada.
Bom, as nossas escolhas alimentares diárias influenciam na nossa saúde e bem-estar. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de pelo menos 90 gramas de proteína animal por dia, mas nem sempre isto é possível, como acabamos de ver nesta peça de reportagem. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre o consumo de proteína animal. Bem, quando se fala de proteína animal e principalmente das carnes, surgem muitas dúvidas. Mas por que é importante o consumo de carnes? Para além da carne, em que outros alimentos nós podemos encontrar a proteína animal? Bom, vamos esclarecer estas e outras dúvidas na reportagem a seguir, com orientações do nutricionista. De uma forma geral, dizer que as carnes, como um todo, são importantes para a nossa saúde, pois temos que entender que a nossa alimentação é composta basicamente por 4 grupos principais. Temos os alimentos de base, que temos lá os cereais, em que temos a farinha do milho, temos o arroz, temos a mexoeira, temos a mapira e temos diferentes tubérculos como a batata doce, a batata reno, temos a mandioca, não é? Então estes compõem um primeiro grupo principal de alimentos que é conhecido como alimentos de base. E depois temos as vitaminas e minerais, em que temos lá os vegetais, temos os legumes, não é? Como podemos incluir lá a couve, a folha de mandioqueira, a folha de batata doce. Temos as folhas dos feijões, vulgarmente conhecido como feijão inhamba, folha de feijão inhamba, não é? Temos as frutas, não é? Sendo a laranja, a tangerina, a manga e vários outros tipos de frutas, inclusive as frutas da época e frutas silvestres, não é? Agora, depois temos os alimentos ricos em proteínas, não é? Em que temos lá as carnes, não é? Temos os mariscos, os peixes, também temos os feijões, os ovos, o leite e vários outros. Então depois também temos um último grupo que é um grupo como a energia concentrada, não é? Temos lá os açúcares, as gorduras, não é? Então estes todos grupos de alimentos são importantes para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Nós temos os alimentos ricos em proteínas, em que neste grupo temos os alimentos de origem animal, ou seja, a proteína animal, que isso é muito importante porque entendemos as proteínas como sendo construtores, não é? Eles constroem o nosso organismo, ou os nossos tecidos. Então, podemos olhar para este grupo como sendo os vulgos bloquinhos, né, os blocos que constroem os nossos tecidos, o nosso organismo, também fazem a manutenção. Então, é importante sim que a gente tenha, porque vão garantir o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Para além das carnes, como fizemos menção, temos os feijões, não é? Diferentes tipos de feijões, dentre os que são vulgarmente conhecidos, também aqueles que temos nas zonas rurais, não é? Como feijão inhamba, também temos, mas também temos a questão também do ovo, não é? Do leite, então todos eles fazem parte de alimentos ricos em proteína animal. Portanto, como fizemos menção anteriormente, os alimentos de origem animal são construtores. Então podemos imaginar uma casa que é construída sem blocos, não é? Terá um impacto muito sério na própria infraestrutura. Então,
Os alimentos de origem animal, a sua ausência vai implicar grandemente no nosso desenvolvimento. Vamos olhar para uma criança, ou primeiro podemos pensar numa mulher grávida, né? Uma mulher grávida que não consome alimentos de origem animal vai perder boa parte de proteínas, que isso vai afetar o desenvolvimento do seu feto. E ao afetar o desenvolvimento do seu feto, também isso vai influenciar no crescimento deste depois de nascer, não é? Porque nós temos que entender que os alimentos ricos em proteínas são ricos também, além da própria proteína, também diferentes minerais, como o ferro, o cálcio, não é? A vitamina B12, que são importantes para o desenvolvimento. Podemos imaginar alguém que está sem ferro, não é? Podemos entender que é alguém com anemia, não é? E se nós não consumimos esse grupo de alimentos, vai ter suas implicações, vai afetar no crescimento, não é? Podemos encontrar pessoas que, quando não têm uma boa alimentação, ficam desnutridas. E podemos ver, por exemplo, alguém com uma estatura que não corresponde com a sua idade, não é? E isso pode ser um dos efeitos. E num caso mais complicado, mais grave, podemos encontrar situações de pessoas anêmicas que até podem perder a vida. Então, isso são parte dos efeitos de não consumirmos alimentos de origem animal, especialmente para as crianças e mulheres grávidas. Eu acho que é importante, primeiro, sensibilizarmos a todos, todas as famílias, todas as estratos sociais, a necessidade de, na nossa alimentação, garantirmos a existência dos 4 grupos de alimentos. Entendermos que, por exemplo, o consumo do ovo, o consumo de carnes, não é um tabu, não tem que ser olhado isso como um tabu, mas é algo importante na alimentação das nossas famílias. Por exemplo, garantir, por exemplo, que por dia uma criança tenha acesso ao ovo, a mulher grávida tenha acesso ao ovo, não é? Ou tenha acesso a outros tipos de alimentos, as carnes, não é? Pode ser carne de galinha, o frango, o pato, não é? Carne de cabrito. Então, garantir que a gente tenha isso, tenha os leites também como parte de alimentos ricos em proteína. Bom, tipos de carnes não faltam para a nossa alimentação. Contudo, a maneira de prepará-las deve ser específica consoante a seus cortes e características. Veja a seguir como confeccionar carnes do jeito mais saudável, mantendo os principais nutrientes e, claro, sem abrir mão do sabor. Olá, sou Edson Narciso Nhancandi, sou chefe de cozinha de Flor de Café. Hoje vou apresentar 3 pratos nutritivos, no qual temos o girassol, que entra bacon com ovos mexidos, e o segundo prato temos o teriyaki, que entra legumes e peito de frango com molho barbecue. E no terceiro prato temos o atum, que entra legumes e puré de cenoura, e o molho, nesse caso. Aqui temos o pequeno almoço, que entra croissant, mas para quem não tem condições de ter o croissant, podemos substituir com um pão de forma. A pequena salada com um ovo mexido ou estrelado, nesse caso. E para almoço, aqui temos o teriyaki, que contém legumes e peito de frango. Para quem não come legumes, podemos substituir com arroz vegetais, nesse caso. O peito de frango podemos substituir com atum. Aqui temos o jantar. Para quem não tem condições de ter o atum, podemos substituir com o peito de frango recheado. Nesse caso, o peito de frango recheado entra marmelado com sal, alho, tudo e tal, com queijo fiambre. Hoje o Flor de Café trouxe esses pequenos pratos. Espero que aí em casa gostem. Até uma próxima oportunidade.
Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a importância do consumo de proteína animal e a partir de hoje já sabemos que podemos encontrar esta proteína em alimentos como carnes, peixes, ovos, leite e outros. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade e não se esqueça, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.